Olá, internautas do portal Web Terra, estou aqui de volta para apresentar mais um episódio aqui do nosso podcast. É um prazer estar falando com vocês. E hoje eu recebo mais um xará, o Marlon Araújo, que é presidente da Associação Atlética Cassimiro de Abreu, é professor de Educação Física também, trabalha com as categorias de base aqui na cidade e tem muita novidade para a gente apresentar nesse episódio. Marlon, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para conversar, bater um bate-papo bem legal. Obrigado, Jean. Um abraço a todos os amigos aí da Web Terra que acompanham o nosso podcast aí. É uma alegria, né, estar aqui nesse post que tem feito tanto sucesso. Marlon, vamos contar um pouquinho da sua história. Por que se interessou pela educação física, por trabalhar nessa área? Por que começou a trabalhar nisso? Na verdade, está no meu DNA, né? A educação física, meu pai é professor há mais de 50 anos, né? Ele trabalha numa instituição em Montes Claros, que é o Colégio Marista, há 50 anos, então sempre trabalhando com a educação física. E desde pequeno, eu me lembro ainda pequeno, ele me levava para a beira da quadra, eu apitava jogo, eu estava junto com ele, né? E isso eu fui tomando gosto pela educação física, né? E tive a oportunidade de jogar futebol também, joguei muito tempo nas categorias de base do Cassimiro, tive a oportunidade de sair para fora por um tempo curto, mas vivi várias experiências. E até então tomar uma decisão, né, de estudar e fazer uma faculdade de Educação Física. E fui muito feliz, né, na minha escolha e por poder também acompanhar aquilo que meu pai me ensinava desde de criança. Mas como foram essas experiências enquanto você praticava de fato, você jogava futebol? Como que foi para você ter tido essas experiências? Experiência é sempre importante na nossa vida, né, Jean? E a educação física para mim, ela começou a entrar na minha vida ali com 6, 7 anos de idade, né? Porque eu lembro que meu pai trabalhava em algumas escolas públicas da cidade e além de ir e participar com os alunos, né, das atividades que ele fazia, muitas vezes eu queria pegar o apito e dar aula para ele, né, entre aspas. E ele sempre deixava. E as oportunidades foram surgindo, né? E a minha família, poucos jogaram futebol. Meu tio foi profissional da Portuguesa, né, de São Paulo. E diziam que era um grande atleta. Meu pai era um goleiro, dizem que era mais ou menos, né? E isso foi entrando na minha vida, né? E eu fui vivendo essas experiências, tomando gosto. Tive a oportunidade de ficar uma temporada nas categorias de base do Cruzeiro. Foi um momento muito importante na minha vida, assim, onde eu passei, onde eu aprendi muito. Mas aquele momento, né, as experiências vividas não me deixavam seguir adiante no futebol, porque eu tinha muita ligação com a família, tinha muita ligação com a minha cidade. Então, era uma dificuldade muito grande. Você não conseguia se desligar, digamos assim, dessa relação familiar para ir em busca do seu sonho ou não era necessariamente? Sim, era isso. Eu acho que muitos vivem isso hoje também, né? Seria, digamos assim, um medo de, cara, eu vou sozinho para tal lugar e eu não tenho o suporte da minha família comigo. Era mais ou menos esse sentido? Sim, e na verdade, assim, quando a gente sai de casa, que a gente tem uma vida tranquila em casa, tem tudo dentro Conforto, de casa, né? Conforto. Você sai da sua realidade, né? Para você ir deparar com outra realidade, de ter que fazer coisas que você nunca tinha feito na vida. Isso me fez regredir um pouco na minha decisão, né? Mas foi um momento bom, foi um momento importante que eu vivi, mas tive a alegria, inclusive, de retornar para Montes Claros e disputar o Campeonato Mineiro pela equipe do Ateneu no ano de 2001. Né? Foi uma bela equipe que o professor Nego montou e ali fizemos história. Você atuou até quando? Até meados de quando? Até meados de 2001, 2002 foi como atleta que disputou competições a nível de federação, né? Depois disso eu fiquei ali no Cassimiro, fiquei, na verdade, jogando as competições regionais da nossa cidade mesmo. Ah, que legal. E aí depois, como que foi essa transição? Você para de jogar futebol e passa a trabalhar, a estudar, né, para ser educador físico. Como que foi essa transição para você? Eu tomei essa decisão, né? Logo entrei na faculdade ali com 18 anos. Inclusive na faculdade nós tínhamos um professor que hoje é um grande treinador de futebol,
que é o Wenderson Moreira, né? Ele fez uma equipe de futebol dentro da faculdade, era um timaço, inclusive o seu patrão, o André, jogava. Diz ele que era um grande jogador, mas não era, né? Tem referências? Mas, assim, fazia uns golzinhos de vez em quando. Porque... Mas até hoje a gente vê alguns vídeos que ele posta lá, fazendo os golzinhos com a camisa do Norte, lá no Maximinho, mas é bem então, legal. assim, estudamos juntos, né, na época de faculdade, então o Wenderson montou uma grande equipe, né? Ficou por aqui pouco tempo, mas essa equipe ela ganhou praticamente todas as competições que tinham universitárias naquela época. E aí fiquei ali na faculdade durante os 4 anos, né? E para mim foi uma alegria muito grande. Logo depois disso eu comecei a trabalhar, né, com escolinha de futebol. E aí estou até hoje. Você falou no início sobre o Bonga, seu pai. O que ele representa para você? Qual a representatividade dele na sua vida? De como, digamos, você é agora presidente da Cassimiro de Abreu, um trabalho que o próprio Bonga fez dentro do Cassimiro. Como que é para você essa representação dele? Cara, eu sempre falo que meu pai, ele é a maior faculdade que eu pude ter durante toda a minha vida, né? E olha que eu passei 4 anos dentro da universidade, depois fui estudar educação física escolar, depois fui estudar futebol na Universidade Federal de Viçosa. E o que o meu pai me ensinou, eu não consegui ver dentro desses lugares por onde eu passei. É um cara extraordinário, um cara excepcional, que ajudou a construir muitas pessoas, que tem um respeito muito grande por onde passa, as pessoas gostam dele, é da figura, né? Ele se tornou uma figura popular, então ele tem um carro que é o Corcel, que é atração, né? Toda vez que cai um treinador do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, logo vem as figurinhas, né? Bonga vai assumir, então... Sim. E ele não tem WhatsApp, ele não tem Instagram, então ele não acompanha muito, mas a gente mostra para ele, Acaba né? mostrando, né? E ele, claro que ele se sente muito feliz por isso. Então, é um cara que passou pela mão dele, nessa vida futebolística, muitos atletas que foram profissionais, atletas que saíram, né? Você consegue citar algum dos nomes, assim, de alguns que despontaram? Cara, assim, mais recentemente, né, que saiu assim do Cassimiro foi o Alonso, né, que jogou no Cruzeiro, Criciúma, no Ilha da Madeira, em Portugal, enfim. Mas vários outros atletas, ele num programa que nós gravamos, o Esporte Vida, né, que foi gravado pela InterTV, ele narrou, né, ele foi colocando que ele teve um jogo em Montes Claros contra o Flamengo, se eu não me engano. Flamengo ou Botafogo, não me recordo. Ele falou que do time dele, 11 atletas foram embora, né? Essas equipes levaram esses atletas. Sim. E para ele formar outra equipe foi muito difícil. Mas você imagina, você tem um grupo de atletas... Já formado. Formado, né? E aí vem uma equipe profissional... um clube grande e carrega esses atletas. Isso é um grande sinal, Jean, de que Montes Claros sempre foi um grande celeiro de grandes atletas. Montes Claros é como se fosse uma mina, onde aqui nós temos muitos tesouros que precisam ser lapidados e é essa a nossa grande alegria, a nossa grande felicidade de poder trabalhar na nossa região. É por isso que entra também o seu trabalho nas categorias de base, né? Tanto no Cassimiro e agora nas categorias de base do Norte. Como que tem sido esse trabalho? Primeiro vamos falar, focando no Cassimiro, e mais à frente a gente fala do Norte também. Como tem sido trabalhar com esses garotos? Eu lembro quando eu ainda estava no outro jornal aqui da cidade, que eu fiz uma matéria com o Juan, que era um menino que disputou, acho, com o Cassimiro, a Copa José Maria Melo, que nós vamos falar também. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele foi para o Bahia, salvo engano, foi para a seleção brasileira. Então, como que tem sido esse trabalho aí de lapidação desses meninos aqui na cidade? O Cauã... Cauã, né? O Cauã é um atleta hoje, né? Ele está no Bahia, um atleta profissional. Ele segue no Bahia. Segue no Bahia, né? Tem contrato com o Bahia aí. É um atleta profissional, um menino que saiu de Montes Claros com 12 anos, né? Ele disputou a segunda Copa José Maria Melo, a primeira e a segunda. E na segunda veio as pessoas do Bahia, alguns olheiros, e fizemos esse contato para que ele pudesse seguir a vida dele, né?
E olha como que é importante a base na vida de um atleta, né? Um atleta que veio ali dos campos sintéticos da cidade, de escolinhas de campo sintético, chegou dentro de uma equipe de futebol, que era o Cassimiro, disputou uma competição que naquele momento ainda era desconhecida, era uma competição muito nova. E ali Os primeiros tinha pessoas, passos, né, os da primeiros competição. passos, né? E ali tinha alguém vendo esse atleta, né? Então, sempre tem alguém nos vendo, sempre tem alguém te vendo, sempre tem alguém me vendo, sempre tem alguém observando aquilo que nós estamos fazendo. E ali, não só o Cauã, mas vários outros atletas que hoje estão nas categorias de base desses grandes clubes participando. E a gente faz todo esse trabalho, né, de base dentro do Cassimiro e para que não somente o atleta viva a experiência de querer ser um jogador de futebol, mas o mais importante é que antes disso ele se torne um cidadão de bem, ele se torne um homem de bem que pode enfrentar as realidades que a sociedade atual vai oferecer para É ele. aquele ditado, né, Marlon? Não é só futebol, né? Tem toda uma coisa por trás, tem a família, Com tem certeza. inserir o menino cada vez mais na sociedade. Mas vamos falar um pouco da Copa José Maria Melo, então. Esse ano vamos para a 9ª edição, como tem sido os preparativos. Fazer também um balanço desses últimos anos. Infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, nós tivemos um hiato aí, um tempo parado. Mas como que tá os preparativos para a próxima? Copa José Maria Melo, na verdade, mesmo com pandemia, ela nunca parou, né? Nós tivemos a alegria de os momentos que eram liberados dentro dos protocolos da nossa cidade, a gente conseguia realizar a competição. Mas foram 2 anos muito tristes para o futebol, porque a Copa José Maria Melo ela tem uma característica de levar a família ao estádio, porque a gente trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Então a família sempre está no estádio. E era uma realidade muito dolorida, porque o campo só tinha arquibancada e os atletas, né? Então, às vezes saía um gol, era só o grito do atleta e o grito do banco de reserva, do seu treinador. Eu lembro que eu acompanhava as redes sociais e tipo, a galera sempre pedia para ingressar, entrar. Não, deixa a gente entrar, é só a família que vai estar ali torcendo e na verdade não poderia, né, Marlon? A gente tinha protocolos, né, a ser seguidos junto ao município, junto aos órgãos responsáveis, e a gente seguia aquilo fielmente, né, para que a gente não pudesse ter nenhum tipo de problema. Mas graças a Deus, durante todo esse tempo, né, não tivemos notícia ou chegaram para nós dizendo, olha, houve um surto de Covid dentro da Copa José Maria Melo. O esporte é vida, né? O esporte ele transforma vidas. E era um momento que o atleta tinha dentro de casa, fechado, vivendo todo um momento difícil, sem saber o que ia acontecer, mas chegava a Copa, era um momento que o atleta criava aquela expectativa e estava ali. Ele não estava indo para a escola, ele não podia ir para todos os lugares, mas tinha um momento de lazer dele, que era a Copa José Maria Melo. Diversão, né? Então, era o momento. E o mais engraçado, que ficou marcado, Jean, durante todo esse tempo, era a forma que os torcedores encontravam de ver o jogo. Teve um jogo mesmo que os pais pegaram um tanto de escada em volta do estádio e subiram em cima do muro. E ali ficavam gritando e torcendo, né? Foi uma cena assim muito engraçada, mas que ficou muito marcada, né? E isso rodou as redes sociais e assim era impressionante. E casas ali ao entorno do Cassimiro, né? Tem um prédio mesmo que dá de frente para o Cassimiro, que aquele cara ganhou dinheiro naquele ano, sabe? Era fora do estádio, não se cumpria nenhum protocolo, mas era a oportunidade que o cara tinha de ver o jogo, de assistir o filho dele, né? O privilegiado, digamos assim. É a paixão, né? O futebol é a paixão, então aquele pai queria ver o jogo, então era engraçado. Terminava um jogo, tinha pessoas lá fora esperando, aquelas que estavam dentro desocupavam e automaticamente subia. O doído era quando o pai tinha um filho na categoria menor e na maior, e aí automaticamente ia jogar, né? E aí ele não queria descer. Mas foi momentos que marcaram, graças a Deus tudo isso passou. Voltamos no ano passado muito fortes, em 2022 tivemos uma competição extraordinária. Reunimos 57 equipes da nossa região do norte de Minas, trabalhamos com 17 municípios,
seria, talvez, poderia esquecer aqui nomes se eu citasse, né, essas cidades, mas tivemos aí mais de 2.000 atletas inscritos na competição. Lançamos uma categoria que foi a Sub-9, que foi, para mim, um sucesso na competição, onde a família pôde participar, os atletas, os meninos, aquela alegria, aquele sorriso, sabe? Nossa, estou participando da Copa Zé Maria Melo. Porque até então era só televisão, era só noticiário, né? Então, foi um momento muito importante. Tivemos a presença do Atlético Mineiro, que jogou contra a seleção da Copa naquele ano. E esse ano de 2023 vai ser um ano muito corrido também, porque nós temos várias atividades. Calendário, né? Calendário muito apertado, né? De Campeonato Mineiro agora com o Norte, segunda divisão. A gente sabe que o único estádio apto para acontecer as partidas é o estádio José Maria Melo, né? Que sempre recebeu os grandes jogos, né? Que sempre teve momentos muito importantes do nosso futebol profissional, isso enquanto Montes Claros, Funorte, e agora chegou o Norte, né? Que foi uma explosão na nossa cidade, na nossa região, de torcida, de público. Um momento muito importante. Você imaginava que a torcida ia abraçar tão rapidamente esse projeto do Norte? Porque era uma carência, né? Depois que o Montes Claros encerrou as atividades ali, digamos, em 2018, o pessoal ficou naquela lacuna e sempre cobrando. A gente precisa de um time de futebol. Você acha que o Norte tem suprido essa carência? Já acho que é um momento muito importante do nosso futebol. A gente ouviu muitas vezes dizer, né, por que Montes Claros não tem uma equipe de futebol? E são inúmeras respostas que a gente possa dar. Muitas, talvez, se tornarão críticas, outras nem tanto, mas o fato é que o futebol chegou muito forte. E me surpreendeu muito, pelo primeiro momento, a estrutura montada, o formato no qual foi montado, pelo Vitor, pelo André, né? Então, eles deram uma inovação, uma cara nova, um formato novo de se fazer futebol, né? Então, isso mexeu muito com o torcedor, isso mexeu muito com aqueles que gostam, que amam futebol, né? E fez com que atraísse esse público. No entanto, o Norte ele teve a maior votação agora de maior torcida. Foi recorde de público durante os jogos. Exatamente. Então, isso se dá muito o formato. Gestão também. Gestão de como é feito, de como lidar com o profissional, de como fazer o profissional, de como fazer o futebol. E aí a galera abraçou, cara. E aí a gente chegava no estádio com aquela expectativa, e gente chegando. E quando chegou o momento de bater o recorde de todos os recordes, que foi na final, caiu uma grande tempestade, né? E aí não dá para controlar a natureza, né? Sim. Isso aí. Mas mesmo assim, a galera foi muito fiel, presente, né? Eu estava lá na transmissão, o Thales, que está ali com a gente também, foi muito inusitado, porque a gente achou, pô, chovendo, não deu para fazer a transmissão, e a galera lá cantando, gritando, mesmo na chuva, o estádio continuou lotado mesmo. E assim, foi um piscinão de ramos mesmo, né, cara? Muita água. Engraçado, que parece que aquela água toda caiu só ali dentro do estádio. Verdade. Né? E havia uma fila enorme fora do estádio, a galera querendo entrar, uns correram, foram embora. Inclusive, outros depois comentaram que quando o árbitro fez aquela primeira parada ali no primeiro tempo, que chovia muito, a galera achou que não ia voltar, alguns foram embora do estádio, que achou que tinha acabado. Então, assim, foi um momento bacana, mas a chuva naquele momento atrapalhou um pouco o espetáculo. Mas fechou com chave de ouro, porque o Norte conseguiu aí sair campeão dessa competição, elevando o nosso futebol a um degrauzinho a mais. A gente pode pensar, né? Hoje a gente está um passo para chegar à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, a gente já fica imaginando, né, 2024 com grandes jogos aqui dentro. Cruzeiro, Atlético, um América Mineiro, um Atlético, né, que tem feito um grande trabalho, apesar de ser uma equipe
Nova, e grandes outros clubes que possam vir e estar jogando, né? Eu me recordo o mais recente, 2011, 2012, quando o Funorte jogou, né? E o Atlético Mineiro veio a Montes Claros, aquele estádio estava lotado, Cabia, né? não Cabia, cabia. gente. Mas eu também vi o Cruzeiro jogar ali, né? Na época do Montes Claros, em 1997, ali tinha Dida, tinha Cleison, tinha Palhinha, era um time espetacular, né? Tinha o próprio Odair, que é daqui de Montes Claros, era um timaço, né? Jogando contra o Montes Claros. Eu me recordo ainda que ali atrás, uma pracinha que tem atrás do campo do Casimiro, ali tinha uma árvore, cara. A galera subiu para assistir. E Legal. ali, antes de começar o jogo, a árvore caiu e foi pro chão. Muita gente machucou, né? Ninguém morreu, graças a Deus, mas muita gente machucou. Porque queria ver o jogo, né, cara? E o São histórias que campo. muitas vezes não são noticiadas, né? Muita gente não fica nem sabendo dessas Sim, sim, curiosidades do mas assim, futebol. cara, foi uma loucura, sabe? E o estádio lotado, estado lotado. Então, presenciamos momentos muito importantes do nosso futebol aqui em Montes Claros. E agora o Norte chega e chega para ficar, porque a gestão, né, tudo aquilo que esses caras têm feito, Vitor, André, um centro de treinamento, né, que é um processo muito importante para o segmento do trabalho. Então, tudo aquilo que tem sido montado, que tem sido feito, toda a estrutura, a gente cria muita expectativa, muita esperança. O futebol chegou e chegou para acontecer de verdade. Que bom. Então, a gente falando ainda do Norte, chega agora uma novidade para a galera um pouco mais nova, né? O campeonato ano passado da segunda divisão teve jogadores para a categoria sub-23, salvo engano. Exato, Isso, Campeonato sub-23. Sub-23. Isso. E agora nós teremos aqui com o Norte a categoria de base, no qual você será gerente. O que o pessoal pode esperar dessas categorias de base de um trabalho que você já faz no Casimiro, né? Foi para mim uma surpresa muito grande e ao mesmo tempo uma alegria, né? Quando o André e o Vitor me convidaram a compor e a fazer parte das categorias de base do Norte. Eu aceitei, não pensei, porque é algo que eu sou apaixonado, né? Trabalhar desde a iniciação até o profissional, né? Preparar esse menino aqui para entregar ele lá em cima, no profissional pronto. Então, eu vejo que essa junção, né, de trazer a base, que é a parte principal do processo. O profissional ele se torna mais barato quando você tem uma base solidificada. Não pular etapas, né, digamos assim. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma base que você trabalha todas as categorias, né, até ali o sub-20, o sub-23, automaticamente você começa a alimentar o seu profissional. Da forma e da maneira que o Norte deseja e quer e sonha. Então, você começa a trabalhar o atleta nas fases iniciais dele e já entrega ele pronto no profissional, isso fica mais barato, o projeto fica mais barato, né? O processo de formação, daqui a pouco o clube começa a vender atletas, começa a entregar atletas para outras equipes e aí o futebol começa a acontecer de forma mais forte, de forma que tem que ser, né? Futebol é algo que traz vida, que traz ao atleta a realização de um sonho, mas que se torna também um grande projeto de negócio, né? Então, a gente vem com muita vontade de realizar um grande trabalho, de fazer acontecer o futebol de base, respeitando todos aqueles que trabalham já com as equipes em Montes Claros, os caras que estão em beira de campo aí, que vivem dificuldade. Nós também vamos abraçar esses caras, porque muitas vezes, quase sempre, na sua totalidade, esses atletas estão na mão deles. Eles estão ali trabalhando no seu dia a dia, eles estão ali, pega esse atleta também desde criança. E, infelizmente, nós temos uma cultura na nossa cidade de ver um tomar o atleta do outro, prometer algo para aquele atleta para que ele venha jogar no nosso time. Não. O Norte é uma equipe que fará um trabalho profissional,
e que de fato irá abraçar todos esses que estão ali trabalhando. Todos os projetos que estão todos os projetos visíveis, né? ativos. E tentar ativar outros projetos também que muitas vezes não tem condições de dar seguimento. Sim. Porque a gente nunca sabe onde está o talento. A gente não sabe. Né? Às vezes o talento está ali, na beira, no campo de terra. Eu moro ali na região do Village, Jaraguá 2, e eu vejo alguns meninos lá, novos ainda, que tentam fazer esse tipo de trabalho, trazendo essas crianças ali de forma, digamos, até mesmo amadora, e a gente vê que tem caras com potencial enorme, mas que não são vistos. E eu acho que o Norte, chegando com essa categoria de base aí, pode ajudar muito esses meninos. É isso aí. Então vamos fazer um trabalho conjunto, vamos abraçar, unir, porque quando a gente conversa com um pai, hoje as grandes equipes, vamos citar Cruzeiro e Atlético, América, Mineiro, que são os 3 maiores de Minas Gerais. O atleta com 10 anos de idade, quando ele sai de Montes Claros, ele tem que, além dele sair, ele tem que levar a família dele junto com ele. Porque hoje não se aloja atleta com 10, 11, 12, 13 anos de idade. O atleta vai alojar hoje a partir dos 14 anos, 15 anos. Né? Então, o pai tem que sair da cidade, largar tudo. Muitos deles largam o emprego. A família larga tudo. Comodidade, né? Tudo para ir sonhar. Só que o futebol é uma incerteza muito grande. O futebol não te dá certeza de nada. Você chega hoje no clube com 10, você vive ali 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, 17 anos. Você já começa a viver a experiência do processo de transição. Já o pisca-alerta já começa E a aí? É o processo de transição. É base profissional. E se isso não funcionar? E se isso não der certo? Como que faz? Então, futebol é viver uma incerteza. Então, hoje você tem Montes Claros, região, que é um grande celeiro de atletas, Sim. e um clube que vem trazer uma expectativa, uma esperança nova. O atleta não precisa sair daqui mais para ir para Belo Horizonte, para ir para o Rio de Janeiro. Ele vai sair, mas no momento certo, no momento oportuno. Todo aquele trabalho que é realizado lá, e estrutura, teremos aqui dentro do Norte também. De forma profissional, com grandes profissionais trabalhando, com pessoas trabalhando firmemente no dia a dia, disputando competições oficiais. E o pai vai poder pegar o atleta, levar lá na porta, deixar ele lá, de onde será o centro de treinamento ou o campo de treinamento. Terminou o treinamento, o pai vai buscar esse atleta e volta para casa. Tem noção do que o Norte está trazendo para o Norte de Minas? É isso. Além de fazer futebol de forma profissional, de forma séria, ainda oferecer para o pai que tem esse atleta, esse tesouro dentro de casa, a oportunidade dele ficar aqui por muito tempo e sair no momento oportuno. É muito legal isso, porque quando a gente estava no outro escritório ainda, a gente estava fazendo a mudança, a transição para esse novo escritório aqui da Santa Maria, Marlon. E um rapaz chegou até nós, porque como tem a placa lá na frente do Norte, perguntou: cara, o Norte fez uma campanha muito boa, vocês não vão ter categoria de base, e aí, vocês pensam em fazer isso? Eu falei, há um planejamento, já foi ventilado, mas não tem nada concreto. Eu acho que se esse rapaz provavelmente assista esse podcast, pode ter essa novidade para ele aí e ele ingressar nesse projeto também. Com certeza, e não só ele, né? A gente é abordado a todo momento, né? Perguntando sobre base do Norte. Por quê? As pessoas, quando você tem um profissional que é feito um grande trabalho e você vem com a base, obviamente que isso vai chamar muita atenção. E aquele que sonha, automaticamente virá querer compor esse grupo. Mas o Norte será como uma grande equipe. Aqui haverá um processo também seletivo para que os atletas possam se ingressar. Porque, além de fazer futebol, nós não somos um trabalho social. Também. Mas aqui nós precisamos de resultado. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Né? Então, assim, é claro que nós queremos ter os melhores atletas do nosso lado. Assim como o Cruzeiro, assim como o Atlético, assim como o Flamengo, assim como os grandes clubes. Não seremos diferentes disso. Né? Teremos o trabalho social? Sim, teremos. Teremos escolinhas espalhadas pela nossa região? Sim, teremos. Mas o nosso grupo principal, que são aqueles que irão em busca de resultados,
Obviamente que haverão seletivas, o atleta passará por avaliações, estará dentro do clube conosco fazendo avaliação durante uma semana, durante 15 dias, durante o tempo necessário. Claro que tudo isso depende muito de treinador, né? Depende muito daquilo que o treinador quer, daquilo que o treinador pensa. Então, o que eu posso dizer é que a expectativa é muito grande e que faremos de tudo para que o Norte tenha a melhor base aí de Minas Gerais e, por que não, do Brasil. É isso. Vamos falar um pouquinho também de você enquanto presidente da Associação Atlética Cassimiro de Abreu, como tem sido o seu trabalho aí, você que assumiu recentemente a presidência. O Cassimiro, a gente tinha o nosso presidente, que era o Thieres Penal, né? Felizmente, o Thieres veio a falecer no final do ano passado, e aí eu era o vice, né? E automaticamente assumi a presidência do Cassimiro, e temos feito um trabalho de preservação do patrimônio, de preservação do nosso estádio, de cuidado com as nossas equipes de base. Hoje, nós não temos uma equipe amadora no clube, porque optamos nesse momento por trabalhar somente com as categorias menores, que é um projeto social que nós fazemos, de acolher as crianças, de ter a criança, o adolescente, o jovem ali dentro praticando, fazendo atividade física. Então, hoje funcionam quais categorias lá? Hoje nós temos todas, né? Todas, até o sub-17. Legal. Então, fazemos um trabalho e, claro, buscando parcerias. Volto a dizer, né? A maioria das competições hoje acontecem dentro do Cassimiro, desde o profissional, Campeonato Mineiro, mas Campeonato do Major, Campeonato do Maracanã, Campeonato, enfim, várias competições da nossa cidade, o Campeonato Rural, o Campeonato Amador. Então, assim, parcerias com a prefeitura, que realiza as competições lá dentro. Então, tudo isso acontece. Então, o Cassimiro está sempre apto a receber esses jogos e sempre à disposição para ajudar e para promover o futebol da nossa cidade e da nossa região. Perfeito. Para a gente finalizar, Marlon, faça um convite para o pessoal acompanhar a Copa José Maria Melo, a ficar por dentro também das categorias de base do Norte. Faz um convite para o pessoal que está nos assistindo. A Copa está chegando, né? Em breve vamos lançar aí a abertura das inscrições. A Copa será um pouquinho mais cedo esse ano. E logo que sair, logo que tiver, né, a abertura da competição, gostaria muito de convidar todos vocês que participassem conosco, que fossem ao estádio, que apoiassem, que vibrassem junto com esses garotos que sonham em ser um jogador de futebol, que sonham um dia fazer parte de uma grande equipe de futebol. E agora o Norte. Em breve também estaremos aí anunciando as peneiras, né, as avaliações das categorias de base, e quem sabe você também possa fazer parte conosco desse sonho e desse grande formato que nós estamos querendo para o futebol do Norte de Minas, que é a formação dessa categoria de base. Então, deixo aqui o meu agradecimento também à WebTerra, que vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade, com o jornalismo, né? Não só no esporte, mas anuncia tudo aquilo que tem relevância, que todas é importante. As editorias. Todas as editorias. Né? Então, parabenizar todos vocês e deixar aqui o meu abraço, Jean, meu agradecimento pelo convite. E sempre que precisar, estaremos sempre à disposição. Nós que agradecemos, Marlon. Obrigado mesmo por ter aceitado aí. Bater esse papo bem legal. Espero que o pessoal de casa goste bastante, curta, compartilhe esse vídeo para todo mundo. E para vocês, até o próximo episódio do WebTerra Podcast.